me chamo Rafaela Albuquerque. Seja muito bem-vinda a esse canal que está recheado de dicas para vocês. Hoje nós teremos uma convidada que vai trazer algumas dicas para que nós possamos ficar firmes e fortes no nosso propósito de 21 dias. Fica ligadinha aí na dica que ela vai dar. Olá, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Isso vai depender do horário que você vai assistir essa palestra super especial que está sendo preparada para você que faz parte do desafio Guerreiras Transformadas. É um prazer estar aqui com você hoje. Eu recebi o convite da pastora Rafaela para poder conversar um pouquinho mais com você, com vocês, sobre a nutrição, sobre o impacto de uma alimentação saudável na sua vida, dar algumas dicas, algumas orientações para te ajudar na sua jornada rumo à sua melhor versão. É um prazer estar aqui. Meu nome é Monique, eu sou nutricionista e coach, e eu vou apresentar um pouquinho mais sobre quem eu sou para você me conhecer um pouquinho mais, né? Saber quem que tá falando com você. Então, bora lá. Vamos lá. Aê, deu certo. Quem é a Monique, então? Antes de tudo, eu gostaria de te convidar, tá? A buscar um copo de água, uma taça, uma garrafa de água, enfim. Já preparei o meu chazinho aqui, ó. Super gelado. Você pode fazer um chá quente, uma água, um café, o que você preferir para te acompanhar durante essa palestra. Então, bora lá. Quem é a Monique? Então, eu me vejo como a filha amada do nosso Deus vivo e poderoso. Eu sou nutricionista, eu sou coach, visionária, sonhadora, comunicativa, otimista, persistente, dedicada, extrovertida. Sou apaixonada por Deus, pela minha família, por ajudar pessoas, por ter uma rotina mais saudável, exercícios, livros, filmes e viagens. Me considero uma mulher inconformada, que está sempre buscando ser mais e melhor. Por isso, me conectei bastante com esse projeto da pastora Rafaela, que une aí mulheres incríveis rumo a um estilo de vida mais saudável, de mente, corpo, espírito, né, alma emocional também. Então, são esses 3 pontos, né? Saúde emocional, saúde espiritual e saúde física. E claro que isso tudo anda juntos, realmente, né? Todos eles caminham juntos. Então, vamos lá um pouquinho mais. Então, tô sempre nessa busca, sabe, meninas? É em constante evolução, mudança, transformação. E me formei em Uberlândia, Minas Gerais, na Universidade do Triângulo Mineiro. Me formei também como coach integral sistêmica pela Febracis. Não sei se vocês conhecem a instituição, a Febracis. Já fiz um curso para poder ministrar o Poder da Ação. Ele é um livro também muito famoso, best-seller. Já fiz um curso chamado Líder de Emagrecimento, onde eu coloquei em prática, criei grupos de emagrecimento. Já participei de um treinamento Poder e Alta Performance. Realizei um curso chamado Ansiedade Zero também. E estou cursando uma formação em coach nutricional, cognitivo comportamental, para cada vez mais me capacitar para poder ajudar mulheres. Então, vamos começar aqui com algumas orientações nutricionais para te ajudar na sua jornada. Então, coloquei uma frase aqui, que a nutrição ela é muito mais que dietas, né? Ela é sobre transformação de vida. Não é apenas sobre os quilos que você perde, mas sim a vida que você ganha. Porque quando eu falo de emagrecimento, de quilos que eu perco, eu tô ganhando o quê? Vamos lá. Autoestima, autoconfiança, saúde, qualidade de vida, energia, disposição, né? Então, é um combo, né? Que nós ganhamos com o emagrecimento. Então, não é apenas sobre isso, mas sobre a vida que você ganha hoje. É uma mudança de estilo de vida que visa modificar realmente os hábitos alimentares e comportamentos em relação à alimentação. Então, tem como princípio prevenir doenças, minimizar os efeitos das doenças já existentes, auxiliar no emagrecimento. Isso tudo que eu tô dizendo, meninas, é sobre a reeducação alimentar, sobre a nutrição. Então, ela está aqui para auxiliar no emagrecimento e manutenção do peso corporal com inclusão de alimentos mais saudáveis, melhorar a sua saúde intestinal, qualidade de vida, sono, tudo isso que eu disse aqui inicialmente. Continuando algumas dicas, tá? Oh meu Deus, já tô querendo ler aqui. Olha só, como devagar. Eu vou ler algumas dicas que possivelmente você já deva ter ouvido alguma vez na sua vida,
Você pode já ter lido sobre isso, ouvido sobre isso, assistido sobre isso, mas é importante relembrar que esses pontos são imprescindíveis para um início de mudança de hábitos, né? São orientações nutricionais que nós consideramos super importantes nesse processo. Então, coma mais devagarzinho, mastigue bem os alimentos, tá bom? Melhore a digestão, a sua saciedade. Então, isso tudo vai melhorar a sua mastigação, né? Então, se você pausa o que você está fazendo, respira ao comer, acalma o ambiente, traga paz para o ambiente para o momento da refeição. Então, se você faz isso, você começa automaticamente a comer mais devagar, mastigar mais devagar. E tudo isso auxilia na digestão e na percepção de saciedade. Então, quando eu faço isso, eu estou percebendo os alimentos, eu estou mastigando com atenção plena no momento. E assim fica muito mais fácil de me sentir saciada. Então, eu não tenho que comer muito para que isso aconteça. E é importante lembrar que nós levamos de 15 a 20 minutos para perceber os sinais de saciedade, certo? Então, se você come mais devagar, você percebe muito mais a saciedade em si, tá bom? Próxima dica: respeite os seus horários de fome fisiológica, evite pular refeições se isso te faz exagerar constantemente, tá bom? Então, se você sabe que você extrapola muito em algumas refeições do seu dia, por que não fracionar ao longo do dia? Por que não dar alguns intervalos? E, assim, fazer refeições práticas, porque eu sei que a nossa vida é corrida, é agitada, muitas coisas para a gente fazer, certo? Então, é possível, sim, atingir o objetivo de emagrecimento com uma alimentação simples, prática, prazerosa e saudável, ok? Então, é isso, né? Evite pular refeições se isso te faz exagerar constantemente. Terceira dica: comece as refeições com saladas cruas e proteínas para auxiliar na saciedade. Então, saladas, hortaliças, verduras, legumes, né? Sejam elas, perdão, cozidas ou cruas. Então, opte também pela proteína, né? Porque tudo isso, além da salada ter as fibras ali presentes, né, nela, a proteína também auxilia na saciedade. E as fibras auxiliam também na saúde intestinal e diversos outros benefícios. Por isso, a importância de incluir, tá bom? Essas boas escolhas. Dê preferência também aos óleos vegetais, como azeite de oliva, gorduras boas, abacate, castanhas, né? São bem saborosas e saudáveis. Claro, sem exagero também, porque eu falo que muitas pessoas acham que o que é saudável pode comer muito, né? E não, mesmo escolhas saudáveis, melhores escolhas, nós também precisamos ter esse equilíbrio, essa moderação no momento de comer, tá bom? No momento da refeição. Outra dica: dê preferência às carnes brancas e magras, opte por queijos mais magros também, inclua temperos e especiarias naturais na sua alimentação, ao invés daqueles temperos prontos já, que são super condimentados, ok? Evite também frituras, né? Banha, bacon em excesso, isso tudo a gente vai evitar de forma exagerada. Então, assim, não posso comer mais, Nutri, não posso comer mais fritura, nem banha, nem bacon, nem embutido, nem um pastelzinho frito. Olha, você pode sim, tá? Não tem essa coisa de alimento proibido ou permitido. Existe consciência alimentar, existe. Quando eu busco, e já eu vou falar isso com vocês, 80% melhores escolhas e 20% eu me permito outras escolhas ali que não faz parte daquela rotina, daquele dia a dia, mas que sim, tá tudo bem também eu me permitir comer um sanduíche, uma pizza, um sorvete, um açaí, ok? Então, não esqueça das fibras, né? Consuma, então, as frutas, as verduras cruas, alguns também, se você preferir, cozidos também, e cereais integrais, ok? Aumente a ingestão de líquidos, principalmente água e chás, tá bom? Como eu disse aí, já pedi para você até buscar sua água, seu chá. E na última refeição também do dia, dê preferência por algo mais leve também, para que você até possa dormir melhor, se sentir bem, ok? E, até porque também nesse momento o nosso metabolismo, né, ele dá uma reduzidinha ali no período da noite, né? Ele entende que é o momento de dar uma desacelerada, descansar. Então, por isso, alimentos mais leves no período noturno.
Outra dica, evite o excesso de sal, principalmente aquele saleiro de mesa, né? Tudo que está muito disponível ali nos faz, muitas vezes, exagerar. Já vi relatos de pacientes, de clientes, que falam, nossa, se eu tenho em casa, eu sempre como de uma vez só, sempre... Isso acontece não só com o sal que está ali disponível para você estar sempre colocando, mas também com o chocolate, com outros doces que você geralmente compra, tem em casa. Então, assim, uma estratégia, né, que muitas vezes pode ser uma opção para você é evitar ter em casa, porque você sabe que para você vai ser desafiador lidar com isso. Então, se para você é um desafio, isso pode ser uma opção, tá bom? Evite molhos prontos e muito condimentados, mostarda, ketchup, maionese, molho de soja. Tem aqueles outros temperinhos, né, que eu até falei há pouco, que são aqueles temperos que muitas pessoas usam para poder fazer a comida, né? Que são temperos prontos mesmo, arisco, sazon, caldo quinó. E também evite o excesso de bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, suco de saquinho, açúcar, refrigerante, né? Que é rico em açúcar também. Então, eu gostaria de falar que, por mais que eu tenha dado algumas dicas sobre o que evitar, o que incluir, né? Incluir mais fibras, alimentos mais naturais, frutas, verduras, carnes magras, carboidratos integrais, cereais integrais, e também dê algumas dicas sobre o que evitar, tudo isso, o que a gente pode extrair disso? Que a nutrição é muito mais do que excluir, mas é muito mais sobre incluir nutrientes, incluir alimentos que te beneficiem, incluir alimentos que vão te gerar, que vão proporcionar mais saúde, gerar saúde na sua vida. E eu não falo de agora, eu falo a longo prazo, né? Porque talvez hoje você pode estar pensando aí, mas hoje eu tenho saúde, mas e amanhã? E o meu futuro, que é a longevidade saudável? Como que eu quero estar daqui 10, 20, 30, 40 anos? Então eu quero hoje gerar essa reflexão para você. Como eu quero estar daqui a um tempo? Então talvez hoje você busque mais pelo estético do que pela saúde em si. Mas nós não estamos falando apenas do hoje, mas nós estamos falando de uma vida toda que você tem para desfrutar, para realizar os seus sonhos, os sonhos que Deus preparou para você, o seu propósito, a sua missão, ok? Então, outras orientações aqui, tá? O segredo, meninas, guerreiras transformadas, está no equilíbrio, na moderação, no bom senso das suas escolhas, no comer consciente, no respeitar o seu corpo, na constância disso tudo e na paciência, porque de nada adianta se eu começo ciclos e ciclos que sempre começam e param, não tem uma constância, porque eu começo a ver alguns resultados. E aí, de repente, eu paro no meio do caminho, ou porque não foi, ou porque não foi aquilo que eu esperava, então eu não tive o resultado que eu esperava, então eu paro no meio do caminho. Ou porque eu me frustro, ou porque eu tenho outros problemas na minha vida que acabam me interferindo nessa jornada. Porque eu sei que é desafiador, eu sei que não é fácil, mas eu posso te falar uma coisa, minha amiga? É possível. É possível e por isso que eu tô aqui, para te mostrar tudo isso. Então, a regra de Pareto, como eu disse anteriormente, é essa, 80-20. Então, 80% nós fazemos melhores escolhas de maneira mais controlada, consciente e saudável, e as outras 20% eu me permito comer sem tantas privações, vamos dizer assim. Então, eu me permito ali outras escolhas que eu gosto, como eu disse, um açaí, um chocolate, uma pizza, um hambúrguer, um sushi, né? Isso pode sim fazer parte do seu estilo de vida saudável. Não é porque eu tenho um guia alimentar, eu sigo uma alimentação, eu sigo uma alimentação, eu tenho uma alimentação mais saudável, que eu vou excluir esses alimentos. Muito pelo contrário, muitas vezes nós excluímos e eu não posso fazer isso, gerar ainda mais vontade, gerar ainda mais ansiedade. Se eu te falar agora, não pense em um elefante rosa. Você pensou? Se sim, isso é o que muito acontece quando nós nos privamos, quando nós falamos não posso. Então, por que não incluir, mas de forma equilibrada, de forma moderada, ok? Mesmo com esses alimentos, você pode sim ter um resultado maravilhoso. Mas essa regrinha nos ajuda a ter mais clareza, né, na nossa semana. Será que eu realmente... O que prevalece? Escolhas que me levam até o meu resultado final, aquilo que eu busco de verdade, ou escolhas que me afastam daquilo que eu busco para minha vida hoje? Então, como que tem sido as minhas escolhas? Se questione aí nesse momento. Olha para dentro. Faz essa reflexão, tá bom? É importante. Próximo, sobre comportamento. Então, pontos importantes na sua jornada, porque olha só, tudo que eu disse aqui, muitas pessoas, a maioria já sabiam.
tá? São informações óbvias hoje, com a informação que nós temos hoje, com a internet, tudo que chega para nós hoje, né? A questão é, nós temos a informação, nós temos esse conhecimento, mas por que que nós não fazemos de fato? Por que que é tão desafiador no dia a dia colocar isso em prática? Porque, olha só, muitas vezes nossas ações, a maioria das nossas escolhas, são feitas a partir do campo emocional e não apenas do racional. Porque o racional, ele sabe, eu sei o que é melhor para mim, mas por que muitas vezes eu não faço? Porque muitas vezes nós agimos pelo impulso, pela emoção do momento. Então, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o comportamento, que é uma das minhas paixões, né? Além da nutrição, estudar a parte comportamental ligada, né, com a alimentação, que é a sua relação com a comida, de fato, me desperta muita curiosidade, sempre. O comportamento eu sempre amei estudar, porque é o comportamento que vai fazer com que você, no dia a dia, você vença esses desafios que você vem enfrentando, ok? Então, pontos importantes na sua jornada. Clareza de onde você quer chegar. Primeiro, você tem que entender o que que eu quero, qual é a minha meta, onde eu quero chegar, sabe? Enxergue, visualize e anote qual é a sua meta, onde eu quero chegar. E isso é o planejamento. Então, primeiro eu tenho uma visão, eu tenho clareza, porque se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer lugar serve. Se eu não sei quando eu quero chegar, qualquer lugar serve. Então, clareza de onde você quer chegar. Segundo ponto, planejamento. Então, se agora você já sei aonde eu quero chegar, quais são os próximos passos? O que eu tenho que fazer para alcançar? Esse é o planejamento, essa é a organização. E tudo isso te faz ter ainda mais motivação e organização na sua rotina, quando você tem clareza, quando você planeja. O que eu tenho que fazer? Quais são as ações? E se você puder, seja muito específica, sabe? Seja aquela pessoa assim que se questiona. Essa meta, ela é atingível? Ela é específica? Ela é clara? Ela é possível? Ela é positiva? Ela é atingível? Então, ela precisa estar nesses quesitos, né? Em todos esses pontos que eu te falei. Ela precisa te desafiar, mas ser possível e atingível ao mesmo tempo, tá bom? Para não gerar uma frustração, uma quebra de expectativa também, por isso ser atingível. E também, por que que é importante ser ousada? E te desafiar para realmente, né, te tirar dessa zona de conforto e te impulsionar para aquilo que você deseja viver hoje. Ponto 3, o poder da comunicação, profetizar, se manter positiva. Eu vejo pessoas extremamente negativas, sabe? No dia a dia, eu não consigo, eu não posso, nasci para ser gordinha, minha genética é de gordinho, eu não consigo, eu amo comer. Se eu tiver que me alimentar saudável, eu vou ter que deixar de comer o que eu gosto, eu vou ter que deixar de sair com os meus amigos, né? Deixar o meu pilar social de lado. E isso são crenças que muitas vezes nós ouvimos e nós repetimos e acreditamos, né? Crença é tudo aquilo que a gente acredita, mas que nos crenças limitantes, né? Tudo aquilo que a gente acredita, mas que nos limita de alguma forma. Então, olhe para aquilo que você tem mencionado, olhe para aquilo que você tem falado no seu dia a dia, né? As suas palavras, elas têm poder de vida ou morte, de abundância ou de escassez, né? Então, eu sei que você sabe o quanto as palavras têm poder e como que você tem usado as suas palavras, né? O que tem saído da sua boca hoje. Então, faça essa reflexão. Você acredita realmente no seu potencial, em quem você é? Você reconhece hoje a sua identidade, a sua capacidade, o seu merecimento, que você merece ter de fato? Então, quando a gente olha para os resultados que nós temos na nossa vida hoje, isso é fruto das nossas escolhas e do que a gente acredita sobre nós. Então, vou deixar essa reflexão para você pensar. Então, se manter positiva, isso é importante no seu processo, né? Comemorar com as suas vitórias, profetizar eu consigo, eu posso, né? Eu gosto muito dessa frase, né? Que é tudo de bom vem a mim com facilidade, honra e abundância. Por que que tem que vir difícil? Pode ser fácil. Entende? Então, são crenças que a gente começa, é difícil, pode até que seja desafiador, mas se eu começar a falar coisas diferentes, profetizar coisas diferentes, automaticamente eu mudo um padrão na minha mente de pensamento, de sentimento. Então, a minha fala muda os meus pensamentos mudam os meus sentimentos, e os meus sentimentos mudam as minhas crenças, e as minhas crenças mudam as minhas ações. Então, se eu mudo aquilo que eu acredito, eu mudo as minhas ações, e assim eu mudo os meus resultados, aqueles resultados que eu tenho hoje. Ok? Fez sentido para você? Eu espero que sim. Próximo, foco, tá? Foco é extremamente importante também no seu processo, porque o foco ele vai te direcionar sempre para aquilo que você deseja, porque você tem clareza, planeja, você tem um poder de comunicação positivo, sabe? Sobre você e um foco, né? Então, foco tinha uma frase, deixa eu ver se eu lembro. Foco não é dizer sim para todas as coisas, mas dizer não para aquilo que te afasta. Ai, meu Deus, será que eu vou lembrar? Calma, deixa eu ver.
Foco não é dizer sim para aquilo que te afasta. Ah, agora eu não vou lembrar, mas olha o raciocínio. Foco é aquilo que você entende que vai te levar para o que você busca hoje. Fez sentido? E disciplina e persistência, tá? É muito importante que você persista, que você tenha ali uma constância naquilo que você busca, porque se a gente começa nesse ciclo de começa e para, eu sempre vou estar quebrando, eu sempre vou estar quebrando isso no meio do caminho, sabe? Ação. Então, ações, atitude, sempre em movimento, sabe? O que eu posso fazer de diferente para alcançar meu resultado? O que eu posso fazer hoje, sabe? Para mudar a minha história, para ser uma nova mulher, para buscar minha nova versão. Comprometimento. Às vezes, eu quero muito, mas eu me comprometo, de 1 a 10, eu me comprometo nota 5. E eu quero deixar essa pergunta para você. O quanto você hoje se compromete com o seu sonho? Hoje, sabe? Com a sua transformação de alma, do seu espiritual, no seu corpo, da sua saúde. Porque se eu me comprometo nota 5, o resultado que eu vou ter vai ser também 5. Se eu me comprometo nota 10, o meu resultado vai acompanhar a minha entrega. Então é importante você alinhar também o quanto você se compromete, até para que você alinhe as expectativas com a sua realidade. Então, hoje, se você entende que a minha dedicação é nota 7, você também vai entender que o seu resultado não vai ser 10, né? Vai ser proporcional à sua entrega. Isso é muito mais sobre o plantar e colher, tá bom? E não sou eu que estou falando disso, tá? Isso é a lei da semeadura e ela não falha, é o plantar e o colher. E respeito no seu processo também, porque muitas vezes a gente quer as coisas para ontem, aquele imediatismo, aquela coisa, né? E nós deixamos de viver aquele momento, sabe? De viver o processo entendendo que eu sou um ser único, né? E que tá tudo bem, eu não sou fulana, eu não sou ciclana, mas sim, eu estou dando o melhor de mim, o melhor que eu posso hoje dentro das minhas possibilidades, sabe? Porque quando a gente deita no travesseiro, eu falo, é só eu e eu, é só você e você, eu e Deus, né? Você e Deus. Então, a gente tem consciência de tudo isso, né? 8, você é a média das 5 pessoas mais próximas. Então, quando você pensa sobre o poder da influência, deixa eu beber um pouquinho de água que já tá seco, falo muito, gente. Eu tô aqui me controlando no horário, para que não fique tão longo para você, porque eu sei que, né, você tem tantas coisas para fazer, para resolver, não quero tomar tanto do seu tempo. Então, você é a média das 5 pessoas mais próximas. Então, é o poder da influência. Então, é importante que você olhe também para quem está à sua volta, né? Quem são as pessoas que estão próximas de você, as mais próximas? Como é que são os hábitos dessa pessoa? Será que os seus hábitos parecem com elas? Os dela também parecem com os seus hábitos? Porque você também é a média de 5 pessoas de outra pessoa também, né? Então, como é que tem sido isso? Por quê? Porque não adianta. Quando nós convivemos, vocês sabem disso. Muitas pacientinhas minhas falam assim, Moni, nossa, é desafiador porque o meu marido come isso, os meus filhos comem aquilo, às vezes eu tenho que fazer dois tipos de comida diferente. Mas deixa eu te falar uma coisa: quando um muda, todos mudam. Aí é só questão de tempo. Acredite nisso. Muitas vezes você pensa, ai, mas eu tô sozinha, só eu faço isso. Você não tá sozinha. Primeiro, parabéns por estar nesse desafio. Por que isso? Porque você está se rodeando de pessoas que estão buscando aquilo que você está buscando. Então é muito mais fácil de você chegar até o final com muito mais motivação. Por isso é importante ter uma rede de apoio nesse momento. Por isso que é importante ter pessoas que estejam junto com você no seu projeto. Tá bom? Muitas vezes tem pessoas da sua família que não te apoiam, que não estão com você. Mas encontre pessoas, amizades, outras mulheres, como você está fazendo nesse desafio, né, nas Guerreiras Transformadas, para você poder realmente se sentir mais envolvida nessa jornada, quando você tem outras pessoas com você, ok? Então, continuando sobre o comportamento. Mas, como eu disse antes, isso tudo que eu disse, a maioria já sabe, ou já escutou algum dia, certo? Então, olha só, o que raramente nós fazemos é olhar para as raízes do problema, e geralmente é o que mais interfere nas nossas escolhas, na sua relação com a comida. Afinal, você sabe o que precisa comer e até o que fazer para perder peso. Só que por que não faz, né? E eu te disse mais cedo sobre isso aqui na palestra, né? Sobre a questão que o emocional ele vem à tona, e muitas vezes nós não agimos pelo racional. E por que nós não fazemos, né?
por esses motivos que estão escondidos na foto. Por isso, a terapia nutricional vai além da comida. E já já eu vou te falar um pouquinho sobre a questão do nutricional. Mas eu quero te convidar a você vir olhar nessa foto. Olha só. Dá uma olhada nessa imagem e olha só o que influencia no seu peso. Idade, massa magra, calorias, força de vontade, motivação, disciplina, nutrientes, metabolismo, gordura, tudo isso nós sabemos, né? Se nós temos uma leve noção hoje, a maioria, na verdade, algumas pessoas não sabem, não têm tanto conhecimento sobre isso, mas hoje muitas pessoas têm, né? Devido hoje à informação, às redes sociais que estão aí à tona, estão sempre nos passando conhecimento e informação. Mas olha o que está na raiz, que muitas vezes não é tratado, tá? Que são as emoções, os medos, os traumas, o cansaço, que muitas vezes não é considerado, a raiva, a tristeza, históricos com dietas, ansiedade, padrões de beleza, baixa autoestima, abusos, pressão social, estresse, problemas relacionais, problemas de comunicação, excesso de trabalho, memória de infância, transtornos alimentares, personalidade, preconceito, desconexão com os sinais do seu corpo. Por que personalidade? Né? Eu tenho estudado isso na minha formação de coaching nutricional, porque cada pessoa a gente lida de um jeito, tá? Existem 9 tipos de personalidade e cada pessoa a gente lida de uma forma para que ela tenha um resultado ainda melhor. Isso eu trabalho dentro da terapia nutricional para que eu possa realmente ajudar essas mulheres de uma forma mais eficiente no seu objetivo. Por isso que tá aqui, né, personalidade. E desconexão com os sinais do seu corpo, excesso de trabalho, então tudo isso vai interferir, pode interferir no seu peso sim, isso gera uma influência sobre os seus resultados, tudo isso. E uma coisa é certa, nós temos N pilares na nossa vida, profissional, conjugal, filhos, profissional, emocional, espiritual, pilar intelectual, pilar servir. E quando um pilar tá bichado, nós afetamos todos os outros. É como se fosse um morango podre dentro do potinho. Eu sempre falo isso. Já viu quando o morango ele tá podre e ele começa a apodrecer todos que estão em volta? É isso que acontece. Então, por isso que muitas vezes, até se nós não alinhamos as outras áreas da nossa vida, isso atua diretamente dentro das nossas escolhas alimentares. Como eu disse, o emocional ele vem muito à tona e ele conduz muito das nossas escolhas e atitudes diárias, ok? Por isso é importante trabalhar alma, espírito e corpo, né? Saúde. Olha só, vamos falar um pouquinho mais aqui sobre o campo comportamental, tá? Exemplo de abordagem, né? Ai, muita vontade de comer, eu sinto muita vontade de comer doce. Então, hoje, algumas de vocês aí sentem muita vontade de comer doce, ainda mais quando tá ou em ociosidade, ou querendo buscar um prazer imediato, após um dia cansativo de trabalho, ou porque quer comemorar. Por algum motivo, você sente vontade de comer doce, ou porque você está muito ansiosa, estressada, cansada, mas você quer uma fonte de prazer, um docinho, né? Já ouvi muito isso, muito isso. Então, primeira coisa, entenda o que está por trás, né? Se questiona, traga razão, traga o racional. Como eu disse, né? A gente vai trazer ali a razão, porque muitas vezes nós estamos presos nessa emoção que nos faz querer buscar a comida como válvula de escape, como fuga da realidade, como recompensa, tá bom? Tipo, eu mereço, né? Trabalhei muito, eu mereço. Aí depois, come o docinho, aí chega à noite. Mas eu comi um docinho mesmo à tarde. Vou comer uma pizza. Aí no outro dia, ontem foi segunda, eu já não comecei, agora só segunda que vem. Então isso acontece, eu já ouvi muito isso. Mas por que eu tô aqui? Para te ajudar, tá? Então olha só o tipo de questionamento que você pode se fazer. Em qual momento eu busco o doce? Que memórias você traz? Então, que memória eu trago, assim, quando eu penso nesse doce? O que vem na sua mente, né? Você sempre gostou muito de doces? Então, olha para sua infância, né? Por que será que você busca o doce? Tem alguma coisa a ver com o seu passado? Com o que você viveu na sua infância, na sua adolescência? Por isso que você tem essa ligação com o doce? Né? Será que... Eu já ouvi isso, eu ficava muito sozinha quando eu era criança e aí eu sempre comia um doce para, tipo, me sentir amada. Então, assim, existem N situações que podem te fazer querer buscar esse doce, né? Percebeu um aumento da vontade quando tentou ou foi proibido? Tem muitas pacientes que falam, quando uma vez eu fui em uma profissional e essa profissional me proibiu, eu não poderia comer. Parece que, nossa, eu quis muito mais, eu quis comer muito mais, sabe? De forma exagerada. Então, assim, como é que foi isso, né? Será que a gente não teria... Será que a gente não consegue colocar isso
na sua rotina, pelo menos no início, para que você não sinta que é algo proibido, mas que você pode, e às vezes entender que você pode, você nem vai querer mais. Muitas pacientes falam isso, depois que eu coloquei um quadradinho de chocolate após o almoço, 2 quadradinhos de chocolate amargo depois do almoço, parece que nem me deu vontade mais, sabe? Então, né, será que essa seria a solução? Às vezes, ter esse olhar para a nutrição de inclusão, ao invés de sair excluindo tudo de uma vez, né? Por que não começar com uma mudança de hábitos gradativa? Então, já já vou conversar sobre isso com você. Como você gostaria, então, de se comportar com o doce? Né? E isso é muito individual. Tem pessoas que preferem evitar, tem pessoas que já querem incluir um pouquinho. Então, isso é muito de pessoa, tá? De pessoa para pessoa. Mas o que a gente tem que se questionar é: eu quero ou eu preciso? Não sempre que eu quiser comer algo que eu sei que vai me afastar do meu objetivo, né? O que eu posso me perguntar oh meu Deus, quando eu quiser, né? Eu quero comer algo de forma e eu quero comer de forma descontrolada. Eu não quero só comer, eu quero me descontrolar, eu quero comer de forma exagerada. Então, como que deve ser esse questionamento, né? Então, primeiro, silencia as vozes, para tudo que está fazendo. Se possível, coloca uma música ambiente, uma música calma, um louvor, tá? Da forma que você preferir. Fecha os olhos, respira, sabe? E se questiona: eu quero ou eu preciso? Muitas vezes, tudo que a gente precisa fazer é parar tudo, encostar as costas em algum lugar, então deitar, fazer algo. Para o quê? Para dar um alívio para uma mente acelerada, para uma mente ansiosa, ou até para uma mente cansada. Tudo que eu preciso fazer é parar tudo e olhar para dentro de mim. Eu quero ou eu preciso? Não, eu acabei de almoçar, eu acabei de jantar, né? Para quê? Para que comer mais? Eu estou satisfeita, então eu quero ou eu preciso? Eu só quero, eu não preciso. Entenda esse sentimento, de onde ele veio, né? De onde esse sentimento veio, de onde esse pensamento veio, quando eles vêm, por que eles vêm, tá? Meu método de emagrecimento agora consciente. Gostaria de compartilhar um pouquinho sobre. Deixa eu só diminuir aqui a tela, pera rapidinho. Aqui. Eita. Olha só. Método de emagrecimento consciente. Então, eu quero compartilhar com você, agora que nós já conversamos mais sobre a questão de tanto o nutricional, mas também a relação com a comida, né? Nós já falamos sobre isso. Eu quero compartilhar sobre o meu método com você, tá? De forma breve aqui. O MEC é um método que atua na mudança de hábitos gradativamente, né? Gradativo, através da mudança do seu comportamento alimentar, para que assim você possa modificar positivamente a sua relação com a comida. Então, esse é o meu objetivo aqui, né? É fazer com que a sua jornada tenha começo, meio e fim, para então conquistar o seu sonhado objetivo. O método ele inclui um acompanhamento nutricional próximo, respeitoso, humanizado, com o foco em resolver e solucionar os seus problemas e dificuldades. Então, eu trabalho com esse método para ajudar mulheres. Então, eu sou especialista em emagrecimento feminino hoje. É por isso que eu trabalho com essa jornada de começo, meio e fim, porque eu sei que uma das maiores dificuldades que muitas mulheres têm hoje, pode ser a sua também, é ter constância nessa jornada, é ter motivação para chegar até o final e falar, uau, né, conseguir o resultado que eu tanto almejo, conseguir chegar e manter, porque não é só sobre ter, não, é sobre ter e manter resultados duradouros, tá bom? Então, eu vou explicar um pouquinho sobre como que funciona, tá? O meu acompanhamento aqui de forma breve. Para você que gostaria de trabalhar mais a sua relação com a comida, tá? Para você que quer trabalhar mais com o autoconhecimento, né? Em relação à alimentação. Então, é esse olhar para dentro. Então, para você que deseja isso hoje, mudar os seus hábitos, né? Ter e manter resultados duradouros através disso, eu gostaria sim de contar um pouquinho mais sobre o meu acompanhamento para você, tá bom? Então, eu sei que você já deve ter ouvido diversas vezes, né? Que para emagrecer, eu preciso parar de comer o que eu gosto, eu preciso ter muito tempo para me dedicar à alimentação e até mesmo deixar de lado a minha vida social. Mas aqui é diferente, tá? E é esse o intuito, te ajudar a tornar o emagrecimento possível, tá bom? Dentro da sua rotina mesmo. Então, eu acredito muito que nada adianta você deixar de viver a vida que você tem hoje, deixar de comer os seus alimentos que você gosta, né? Porque senão você não vai ter o resultado para o resto da vida. Muito pelo contrário, aqui a gente vai aprender a mudar essa relação com a comida de fato, fazer as pazes com ela e levar isso adiante, tá bom? Sem sofrimento, tá? Então, olha só, vou te explicar um pouquinho mais. Aqui, ó, achei.
sobre o MEC, tá? Então, aqui nós unimos nutrição, alimentação, comportamento alimentar, então nutrição alimentar, comportamento alimentar e nutrição acessível. Então, o nosso foco é realmente, o meu foco aqui é trazer essa clareza. Você percebeu que eu te fiz algumas perguntas aqui durante a nossa palestra, trouxe um pouco mais dessa reflexão para você, para realmente te impulsionar a agir, a entrar em movimento, sabe? Isso tudo através de estratégias. Então, dentro de uma terapia nutricional, é isso que você, né, vai vivenciar, é isso que você vivencia nas sessões nutricionais, no acompanhamento. Então, aqui são estratégias de coaching, neurociência, neuroplasticidade, psicologia positiva. Então, tudo isso que eu trago tem embasamento científico, tem uma explicação por trás, tudo isso para te ajudar realmente a chegar lá e conquistar sua vitória. E uma nutrição descomplicada, né? Simples, acessível, prática, sem sofrimento, prazerosa e boa para o bolso, tá? Tudo isso porque aqui o que eu mais me preocupa é com uma nutrição que seja respeitosa, que seja próxima e que seja humanizada. Então, tudo isso para que você tenha saúde de mente e corpo, prazer na alimentação, sem aquelas dietas restritivas, sofridas, sem graças e sem criatividade, tá? Então, tudo isso também para que tenha resultados duradouros. Então, nós trabalhamos com a mudança de hábitos para que você leve isso para o resto da sua vida, né? Então, meu intuito é fazer com que você possa restaurar sua saúde, sua autoestima, sua autoconfiança. E, olha só, o que nós trabalhamos durante, né, o tratamento nutricional? São as suas dificuldades, né? As dificuldades que você enfrenta. Então, hoje eu estou no ponto A, eu quero chegar no ponto B, certo? O que eu tenho que fazer para chegar, né, nesse objetivo? Então, eu preciso vencer as minhas dificuldades, que geralmente o que eu escuto muito, tá? Final de semana, olha só, deixa eu voltar aqui no slide só para você ver. Final de semana, ansiedade e estresse, então é isso que a gente trabalha, tá? Intestino mais saudável, imunidade, vontade, como vencer a vontade de comer doces, né? Organização e gestão de rotina, bebida alcoólica, sono, exercícios físicos, hidratação, crenças limitantes. Então, isso é o que eu escuto muito e o que eu costumo trabalhar com as mulheres hoje durante os meus atendimentos. Então, são pontos importantes e que nós vamos trabalhando de degrau em degrau. Por quê, né? Olha só. Terapia nutricional. Então, aqui, por que, né, nós precisamos, então, trabalhar de forma gradativa? Por que trabalhar de forma gradativa é tão eficiente, na verdade, né? Porque nós trabalhamos as raízes do problema em cada sessão, né? Nós entendemos as suas dificuldades e atuamos com foco na solução. Então, sempre que nós vamos construir uma casa ou empresa, você já percebeu que a gente não levanta tudo de uma vez só? Não tem como eu fazer assim, ó, pum, tá pronto a casa, tá pronta a empresa, tá pronto o meu projeto. Não, eu tenho que o quê? Me esforçar, me dedicar, né? Eu preciso me planejar para que isso seja feito. Eu preciso pôr um tijolinho, um segundo tijolinho, argamassa. Gente, eu não sou expert nisso, tá? Tô aqui jogando, mas o tijolo, argamassa, pintura, enfim, né? Não sei a ordem aí certinho, mas eu sei que o negócio leva um tempinho para ser feito, sabe? Então, é assim também na nutrição. Cada um tem o seu processo, cada um vai levar um tempo para chegar no resultado que busca, né? Para chegar aonde deseja, tanto na saúde quanto no corpo. É claro que eu abordo mais essa parte, mas a pastora tem também trabalhado essas áreas, a área espiritual também. Então é extremamente importante que isso tudo caminhe junto para que você possa, né, buscar essa melhor versão. Então, acreditando ou não, isso é uma premissa verdadeira, que a direção é mais importante que a velocidade. Por isso, tantas pessoas muitas vezes começam querendo fazer tudo de uma vez só, e muitas vezes se frustram no meio do caminho e param, porque tá sofrido, tá pesado, mas pode ser leve, pode ser prazeroso, sabe? Para que esse desespero, esse imediatismo? Quando nós vamos caminhando de forma gradativa na mudança de hábito, da mudança de hábitos, a gente percebe que é mais efetivo, sabe? É efetivo porque porque nosso cérebro ele leva um tempo para criar novos caminhos na nossa mente, no nosso cérebro. Porque, olha só, quando você dirige, isso é um hábito, certo? Quando você começa a dirigir, não é um hábito, gera muita energia. Eu, gente, nossa, quando eu comecei a dirigir, eu não sei você, mas ninguém podia conversar comigo, não podia ter música, nada, porque eu me desconcentrava. Mas hoje em dia, nossa, né, a gente nem pensa, a gente só faz no piloto automático, de dirigir, depois de um tempo, se torna algo no piloto automático. E é assim. Só que se hoje você tem vários caminhos, que são caminhos que você cria na sua mente, de hábitos. Então, hoje, é um hábito, por exemplo, eu tô estressada, eu como um doce,
eu sinto prazer, mas depois eu sinto culpa. Então, é um ciclo de sentimento, ação, né? Então, sentimento, raiva, ansiedade. Ação, eu como para buscar um prazer. E depois eu sinto culpa. Então, o meu, o meu cérebro, né? Aliás, eu já me acostumei. É um hábito para mim que isso aconteça. O que eu preciso fazer? Criar novas conexões neurais, criar novas rotas e caminhos dentro da minha mente, tá bom? Para que eu possa cada vez mais apagar essa rota que me prejudica, e criar novos caminhos. Isso são hábitos. Eu costumo falar que hábitos negativos são vícios. E hábitos positivos são hábitos, né, no caso. Então, hábitos é tudo que é positivo e vício é tudo que é negativo. Então, eu vou começar a criar novos hábitos, novos caminhos, sinapses neurais, para que eu possa realmente viver um estilo de vida saudável. Fez sentido para você tudo que eu disse aqui? Eu espero que sim. E olha só algumas frases que eu deixei, frases que eu amo, que eu sou apaixonada. Olha só, foque na possibilidade e não na dificuldade. Hum, o tempo vai passar de qualquer jeito. Como você decide passar esse tempo? Então, gente, ó, daqui para o final do ano, 6, 7 meses, né? Então, como que eu escolho viver mais esses meses aí até o final do ano, né? Porque o tempo vai passar de todo jeito. Eu fazendo ou não fazendo. Então, como eu escolho hoje? Sabe? Como eu escolho fazer as coisas hoje, certo? Porque fazendo ou não, o tempo vai passar. E será que eu vou passar mais dias, mais meses inconformada ou insatisfeita ou chateada mesmo, tá? Com algo que muitas vezes eu sei que eu posso, mas eu não faço, né? O que que eu posso fazer para mudar essa realidade hoje? Então, a vontade de se preparar deve ser maior do que a vontade de vencer. Vejo muitas pessoas, como eu disse antes, imediatistas, querendo para ontem, sabe? E muitas vezes o para ontem vem até gerar um resultado rápido, mas muitas vezes momentâneo, muitas vezes um período curto de tempo. Muitas pessoas caem em efeito sanfona por causa disso, sabe? Querem tanto vencer que vencem a qualquer custo, a todo custo, com remédio, cortando tudo que gosta de comer, sabe? Parando, colocando na cabeça que isso é proibido, isso eu posso, isso eu não posso. Então, assim, corta tudo que não pode, sabe? Aí começa a viver com uma alimentação, com uma rotina sofrida e não conseguem levar adiante, não conseguem levar a longo prazo. Por que isso? Pelo imediatismo, pela vontade de vencer. Enquanto aonde eu deveria colocar as minhas energias, a minha intenção, no momento de preparação, na fase de preparação. E eu preciso de tempo para me preparar, não é do dia para a noite, tá bom? Então treina até se tornar. Ah, mas eu não sou essa pessoa. Ai, minha genética é de pessoa gordinha. Ai, meu metabolismo é lento. Ai, mas isso é difícil. Sabe que eu tenho filhos. Ah, porque não sei o quê. Treine, sabe? Se você não se vê, eu falo assim, ai, se hoje eu não me vejo com tal qualidade, eu vou começar a profetizar. Eu vou profetizar coisas que hoje eu não enxergo, porque de tanto eu profetizar, eu começo a agir. Então, haja como se fosse que já é. Nem que você tenha que falar assim, ah, eu não me vejo assim, mas eu vou começar a falar até que eu me torne. Então, faça até se tornar, treine até se tornar, age como se fosse que já é, sabe? Porque de tanto você falar, você vai ter que acreditar no que você está falando. Porque tudo que eu repito muito, eu acredito. Por isso que as crenças limitantes são o quê? Tudo que eu repito, mas que me prejudica, né? Tudo que eu acredito, porque eu repeti essas falas, então eu acredito. E assim eu baseio as minhas atitudes e as minhas escolhas. Agora, quando eu mudo isso, quando eu começo a falar coisas positivas, eu começo a falar e a pensar coisas sobre mim, sobre o meu respeito, coisas boas, eu passo a acreditar que eu sou essas coisas boas. Então, fale, tá? Fale para você, todos os dias, repita isso para você. O que eu vou fazer me afasta, me aproxima do meu objetivo. Essa aqui, ó, é excelente. E desistir não é uma opção, tá bom? Olha só, eu quero agradecer essa grande oportunidade. Deixei os meus canais aqui, meu Instagram, o meu canal no YouTube, que tá paradinho, gente. Em breve pretendo retomar, né? Mas é que a gente tem outros projetos aí pela frente. Mas vou deixar o meu canal também para você e o meu contato aqui, tá? Então, é isso. Muito obrigada pela oportunidade, pastora Rafaela. Obrigada, meninas.
guerreiras, né? Mulheres, mulheres. Aqui em Minas a gente fala, menina, não sei o quê. E eu sei que aí em Juazeiro do Norte, no Ceará, né, muitas pessoas falam. Aliás, eu já saí falando, né? Mulher, ô mulher, que conversa. Então é isso, tá? Mulheres guerreiras, guerreiras transformadas. Foi ótimo passar esse tempo com você. Obrigada pela oportunidade. E que você possa, daqui para frente, colocar em prática tudo isso que nós conversamos. Eu vou estar aqui, ó, torcendo por você, viu? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!